Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui no programa de formação Caricultura Negra. Eu me chamo Marcos Vinícius Antunes, sou formado em Gestão e Segurança Pública, pós-MBA em Marketing, Propaganda e Comunicação, e estou aqui para esse brilhante momento de conversa, na verdade uma conversa, com figuras ilustres do Distrito Federal, que tem muito a acrescentar na temática negra. Leonardo Santana, gestor em Segurança Pública e uma referência no assunto. Vera Verônica, uma filha do DF que fala da temática nas suas músicas, nos seus rappers. E o nosso tema de hoje é falar sobre negritude, autoestima intelectual, empoderamento estético e consciência racial. Eu queria que vocês se apresentassem. Vamos lá conversar, né? Primeiro, é um prazer estar aqui nesse bate-papo, né, com vocês. Homens negros que, em algum momento da vida, passaram por algum tipo, né, de violência, que a gente chama o racismo de uma violência, né? E é uma violência que a gente acha que ela não acontece todos os dias, mas ela tem acontecido. Eu sou Vera Verônica, cantora de rap, 30 anos de trajetória, né? Sou a primeira mulher a cantar rap no Distrito Federal. E a minha propriedade para que hoje está trocando ideia, né, sobre esse tema é que eu sou mestre em educação, sou uma educadora. Acumulo agora, nessa minha trajetória de 28 anos de educação enquanto docente universitária, 35 pós-graduações. Cursos livres, eu já perdi a conta, estou até precisando atualizar o meu Lattes. E nesses meus 28 anos de educação, quem me levou para a educação foi o rap, a música, né? A música que nasce na periferia, a música que é discriminada, a música que não tem espaço nas rádios, a música que muitas vezes as pessoas associam aos marginais. Uhum. E aí eu gosto de falar que nós somos marginais enquanto não incentivo do poder público. Nós estamos à margem de uma sociedade que não nos respeita, não nos valoriza enquanto artistas da periferia, enquanto mulheres, enquanto negras, enquanto sociedade que precisa de políticas públicas. Então, eu comecei no rap em 1990. Minha primeira música nasceu em 1992 e eu precisei me reinventar, porque não tinham mulheres, né? Ser a pioneira me trouxe muitos desafios. Eu tive que fazer um curso de DJ para aprender a mexer nos equipamentos, né? Porque a música rap, ela vem de um movimento da década de 70, né? Dos Estados Unidos, onde negros estavam procurando formas de revolucionar a sua vida, de mudar a sua situação. Então, os elementos, eles são a música, o MC, que é o mestre de cerimônia, que é a pessoa que canta, que fala, né, o rapper. A gente tem o grafite, que são os desenhos, as pinturas. Eles usavam muito os grafites, os desenhos, né, nos metrôs, para indicar, tinha uma mensagem oculta, para indicar onde é que seria a reunião, onde é que seria aquele encontro daqueles negros que queriam discutir política e discutir políticas públicas. E nós temos os dançarinos, que é o pessoal do breaking, né? Muita gente conhece, já ouviu falar ou já participou, né, desse movimento. E nós temos um quinto elemento, que é o conhecimento. São pessoas que não cantam, não dançam, não grafitam, não são DJ, mas eles fazem a cultura acontecer, como produtores, maquiadores, a galera da cenografia. Então, o hip-hop é um movimento oriundo da juventude negra para a juventude negra. Então, isso, na minha época, né, adolescente, foi uma revolução na minha vida. O primeiro rap que eu ouvi foi do Câmbio Negro, aqui de Brasília, e o refrão dele fala que nós somos sub-raça. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu não sou uma sub-raça. E aí eu comecei a procurar, entender e estudar. E a minha mãe sempre falou, se você não estudar, eles não vão te respeitar. Primeiro porque você é mulher, você está na periferia, você é preta e você é obesa. Né? São vários estereótipos que, né, um adolescente, sem entender o que era política pública, porque a gente vai aprender, né, lá na frente, sem me reconhecer como negra, porque a gente
a gente não nasce já negro, a gente se torna negro. E quem mostra pra gente essa negritude e como conviver com ela é a vida. É a academia também, né? Porque quando a gente fala dessa apropriação intelectual, é porque nós negros temos que nos esforçar, a gente aprendeu que a gente tem que se esforçar 10 vezes mais para a gente poder ter conhecimento, para a gente saber se defender. E aí foi isso que me levou para a educação, né? A minha primeira formação foi pedagogia. Depois, na pedagogia, eu tive muitas barreiras, porque eu queria falar sobre o rap como instrumento pedagógico para a juventude, e nenhum orientador quis ser meu orientador. Não tive orientador. Eu assinei um termo, fui para a banca sem orientação, e aí, para quem, né, não lembra disso ou nem passou por isso, nós não tínhamos celular, né? A globalização estava chegando, nós não tínhamos computador na época que eu me formei, então a minha monografia foi datilografada, né? Então, como não existia internet, como é que você vai lá e dá um Google e pesquisa? Você liga para alguém que te coloca em contato com alguém, você vai para São Paulo, conhece um instituto chamado Guelé 10, e é onde você conhece mulheres negras que mostram para você um mundo. Mas literatura era muito pouco. Eu consegui voltar de São Paulo com 5 livros. Né, e foi aceito eu trabalhar com esses 5 livros específicos sobre cultura hip-hop e os outros, né, de sociologia, antropologia. E aí foi muito legal, porque isso me estimulou a ser professora de metodologia científica. Eu falei, nenhum aluno vai passar pela minha mão sem orientação. Não interessasse o tema. E aí foi a minha primeira pós-graduação, foi em metodologia científica, e aí me apaixonei pela educação, e a música me acompanha até hoje, né? Eu já tenho 3 CDs gravados e um DVD. Convido a todos, né, a conhecer meu trabalho. E todas as minhas músicas são voltadas para essa questão racial, feminina e de combate à violência contra as mulheres. Enquanto a gente troca essa ideia, alguma mulher está sendo, nesse momento, violentada, seus direitos estão sendo velados, e trabalho muito também com a questão do genocídio da juventude negra. Eu tenho uma música que se chama Genocídios, porque a palavra jovem negro vivo, para algumas pessoas, significa você está só, né, caindo na onda, na temática. Mas quantos jovens negros da minha época não estão aqui? Quantos jovens negros passaram pela sala de aula? Quantos professores negros a gente tem nas instituições privadas e públicas? Né? Como é chegar com essa estética? Porque essa estética hoje me empodera. Eu não saio sem a minha pintura, sem a minha maquiagem, sem o meu cabelo. Eu mesmo fiz a roupa que eu estou vestindo, o turbante que está na minha cabeça, porque eu acredito na minha ancestralidade, e é sempre isso que eu tento trazer nas músicas, para que as pessoas tenham conhecimento, e o conhecimento é isso, ele te dá poder, né? Com esse poder, você poder mudar a sua situação. Eu acredito muito que a música com a educação faz isso na minha vida e na vida das pessoas que eu interfiro. Então, é um pouco isso que eu faço, né? É um pouco isso que eu defendo. Trabalho com direitos humanos há 16 anos, já trabalhei na extinta SECADI, né, com políticas públicas para mulheres e indígenas, e com a questão LGBTQIA+, né? Porque muita gente discrimina por não conhecer. Então, eu acredito que quando o conhecimento ele consegue perpassar todos os estágios da nossa vida, a gente consegue dizer, olha, a minha estética, ela não é uma estética que veio para te afrontar, mas ela é uma estética que veio para me afirmar. Né? Quando eu estou de turbante, às vezes eu passo, estou num ônibus, num metrô, as pessoas cochicham. Será que essa mulher é macumbeira? Sabe? Quando eu ouço, eu tenho total liberdade e tenho autonomia para chegar para essa pessoa, olha, eu não sou macumbeira. Queria que você entendesse que macumba é um instrumento musical. E eu ainda vou fazer 50 anos e não aprendi a tocar. Preciso aprender, né? Até para que a gente tenha o instrumento e mostre para as pessoas. Mas eu sou, sim, de religião de matriz africana. E eu já fui de várias religiões, mas lá eu me encontrei porque eu encontrei minha ancestralidade e minha história. E esse turbante que eu uso, ele é oriundo da África. Lá as mulheres usam o turbante como uma coroa. Quanto mais alto o turbante, de uma família, né, mais abastada essa pessoa é. Só que, infelizmente, as nossas mulheres que vieram para ser escravizadas,
As senhoras mandavam raspar as cabeças dessas mulheres e elas só tinham um turbante para se proteger do sol. Então, o turbante, ele perpassa a nossa história enquanto escravizados. Eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Então eu tenho toda aquela conversa quando dá tempo, né? Se o nosso trajeto dá tempo, mas se não dá, eu dou meu telefone, mostro que essa pintura é oriunda de mulheres guerreiras, porque eu me sinto uma mulher guerreira. Eu não sou forte o tempo inteiro, mas eu sou uma mulher guerreira. Então a gente vai, né, aqui trocar essa ideia e eu posso mostrar que essa minha inteligência emocional, eu posso mostrar que essa minha estética mudou a minha vida e de muitas outras mulheres. Eu sempre canto descalça, é uma coisa minha. Eu gosto de me conectar com a terra, com a natureza, eu gosto de sentir a energia, e eu sinto muito a energia quando ela vem, assim. Eu sempre canto descalço, eu gosto muito. E eu gosto de romper com esse paradigma, né? A melhor roupa, o melhor sapato. O melhor é o que você tem. Como você conseguiu aquilo? E aí os nossos jovens, eles infelizmente, né, têm ido para a criminalidade, para a drogadição, para conseguir coisas materiais que a gente, né, que já chegou numa idade mais de experiência, a gente sabe que isso é nada, que isso não leva a nada. Mas até o nosso jovem percorrer aquilo, né, a gente precisa dar o exemplo, a gente precisa modificar pensamentos, a gente precisa mostrar que a nossa pele, a nossa cor, se ela é retinta, se ela é mais clara, se ela é mais escura, nós somos figuras e pessoas negras que passamos, infelizmente, pela escravidão, né? E que nós precisamos mudar essa situação da nossa juventude, das nossas mulheres, né? Das nossas meninas e de todos que têm algum tipo de situação que a gente possa estar interferindo. É isso. Vamos lá, Leonardo. Bom. Né? Fica difícil, né? Não, é um grande desafio você estar aqui do lado da Vera, né? Um negócio louco, né? Depois de um histórico desse, você querer imaginar que pode falar alguma coisa. Mas eu sou Leonardo Santana, consultor internacional de segurança, comecei como DJ até chegar onde cheguei, empresário aqui no Distrito Federal já há algum tempo, empreendedor, mas entre o DJ, o empresário, empreendedor e consultor de segurança, tem uma história aí no meio. E uma história que fez com que eu conseguisse chegar em muito do que eu estou hoje, que eu conseguisse alcançar muito do que, de certa forma, o negro, não só no Distrito Federal, como em outros pontos do nosso país e do mundo, eu posso arriscar dizer, ainda procura como um exemplo, como uma ideia de que, caramba, eu posso chegar lá, eu posso alcançar esse espaço. Para ser profissional de segurança pública, digo para vocês, nunca imaginei, meu pai foi militar do Exército, mas ele nunca influenciou, eu o enxergava muito mais como líder, como educador, professor que ele é, do que aquele que se entregava de maneira mais intensa para a atividade de segurança nacional, enquanto militar do Exército, mas vindo de uma carreira, vindo de um extrato baixo. Aquela família oriunda do Rio de Janeiro, 1966, chegando aqui, 4 irmãos, e quando você tem uma família grande de 4 irmãos pretos, não é muito simples você conseguir alcançar algumas coisas na nossa sociedade, que tem os seus estereótipos, tem os seus pensamentos, e são estereótipos que, como eu costumo dizer, me enquadram ou nos enquadram nos 2%, né? É chegar em determinados espaços e você, de 100, vê 2 pretos. E espaços que são espaços que nós escolhemos desafiar. É o espaço de protagonismo, aquele espaço de topo, aquele espaço, eu vou pegar de novo a Vera aqui, o espaço de palco. Quando você tem alguém que sai desse caminho de subserviência, daquele caminho do sim senhor, não senhor, e fala, não, eu quero estar em cima, eu quero liderar, eu quero mostrar, não é comum que você enxergue muitos negros nessa linha. E o início de tudo, para mim, foi realmente a música. O que me levou a trabalhar como consultor internacional de segurança, de certa forma, foi a música. Tudo isso com aquele verniz, Marcos e Verônica, que a gente acaba tendo quando vai ingressar em um serviço público, principalmente numa carreira onde, de novo,
eu via que não tinha muito preto. A carreira policial, a carreira de gestão, a carreira de você se tornar um oficial, aquela pessoa que está ali numa posição de comando, para você enxergar preto não é muito comum, né? Ou não é nada comum até nos dias de hoje. E saindo da música e não querendo entrar, pior ainda. Meus primeiros 3, 4 meses dentro da academia militar, dentro de uma academia de formação, foi preso, né? Porque eu chegar, não, assim, cara, culpa minha, eu negão, DJ, entrando na academia militar, cara, não tem jeito, não vai rolar, não vai funcionar. Cabelão quadrado, tipo um maluco no pedaço, né? Então já chega, raspa a cabeça. E aí a gente brincava aqui no intervalo, brincava aqui nos bastidores, eu já tive cabelo, para você estar achando, né? Mentes brilhantes aqui com a luz, né? Mas nós já tivemos cabelo, cabelo. Com certeza. E assim, chega, raspa a cabeça, que é um dos nossos instrumentos de identidade, mas você vai ter que se adequar a um novo ecossistema. Então a gente entra ali. Não fui buscar nem o resultado da prova quando eu entrei, eu descobri que tinha passado quando minha irmã ligou para a boate. E ela falou, já tá o resultado, você foi buscar do concurso? Eu falei, não, veja o resultado. Deixa eu te falar, não vou nem conversar mais contigo, tá? Irmã mais velha, quem sou eu para... Né? Não vou nem conversar mais com você. Eles já ligaram aqui, você não pegou o resultado, você passou, vai ter que fazer as provas físicas todas num dia só, e eu vou fazer o seguinte, vou te aliviar. Não vou nem falar nada, né, com o Dinho, a gente chama, né, carinhosamente nosso pai de Dinho, Hermenegildo, o nome dele, a minha avó chamava de Gildinho, a gente não tinha como entender o Gildinho pequeno, era Dinho. Então não vou nem falar com o Dinho, tá? Você vai e faz, se tudo der certo, você vai ficar na boa. E foi assim que aconteceu. Não tinha como. Entrei, né, não querendo, eu, assim, como DJ, em alguns espaços de Brasília, tem sim... havia sim uma diferença, o DJ em espaços onde a negritude não é muito comum, ele é o jogador de futebol que tem um protagonismo, ele é o pagodeiro que a banda consegue se sobressair, o sambista, ele é o rapper que tem um carro bacana, que tem dinheiro, então o DJ, ele entra nessa linha. E óbvio, eu não queria sair disso de jeito nenhum, com 15, 16 anos. Daqui a pouco, com 18 para 19, tem que entrar na carreira militar, olha só que coisa. Mas foi assim que aconteceu, e dentro de um pouquinho dessa história, aprendi que eu tinha que me ajustar, que me adequar ao que aquela nova carreira me dava. Como DJ, ganhava mais dinheiro, tinha muito mais resultado, para mim estava muito melhor, mas serviço público, Brasília. Ao longo do tempo, vi que era possível ajustar um pouco das duas coisas. Ao longo do tempo, eu vi que o que eu aprendi, por exemplo, no idioma, como no inglês, o vinil, o encarte, né? Para quem não sabe, vinil, gente, vinil, disco, tá? Caramba, tem que falar isso. Vinha um encarte no disco com as letras das músicas, eu sempre gostei, e sempre meu pai como educador, minha mãe como uma líder fantástica, como uma pessoa de muita sabedoria, também falava que, negão, né, em Brasília ou em qualquer outro lugar, se você quisesse alguma coisa, você tinha que estudar. Você tinha que buscar o conhecimento, tinha que buscar a informação, senão o respeito, ele realmente não viria acompanhado olhando nossos olhos azuis, né? Lindos olhos azuis. E aqui eu já faço uma referência a Jane Elliott, naquele documentário dela, né? O Olhos Azuis. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem lá no YouTube, vocês vão ver por que eu estou falando dos olhos azuis. Então, assim, isso aconteceu, o idioma inglês eu aprendi assim, daí acabei sendo o policial brasileiro mais jovem a ser um consultor nas Nações Unidas, com 26 para 27 anos. Isso veio do idioma. Fui para a África em momentos posteriores da minha vida. Fui para outros países, fui para a Ásia, dei aula na Europa também, e sempre percebendo o quão valorizados nós, às vezes, deixamos de ser por conta dessa pressão social que existe em torno da gente. Desse foco em mostrar o que existe de negativo e não o que existe de positivo. Esconder coisas boas da ancestralidade, como ninguém dizer para mim que Salomão não foi o homem mais rico da história, né? Mas um negro do Benin
que teve uma fortuna quase 15 vezes maior do que Salomão tinha. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. E com o tempo a gente começa a aprender, com o tempo a gente começa a se educar, com o tempo a gente vai tendo acesso às pós-graduações, aos mestrados, aos doutorados, e isso vai fazendo com que nós consigamos compreender que é possível sim ter um protagonismo. E essa mesma linha, Antunes e Vera, me trouxe para o lado do empreendedorismo, de trazer o conhecimento, de trazer a informação, de não sonegar, não prender o conhecimento, é claro, dentro do que eu já fazia como profissional de segurança pública, especializar profissionais assim, entrar para o lado de liderança e, resumindo, a gente vai ter tempo para poder falar um pouco mais, porém, quando eu me vi, em 2018, eu já dividia palco com Max Geringer, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Quando eu me vi, eu já passeava em toda a América Latina falando para pessoas que trabalhariam em uma reconstrução de sociedades degradadas, como fazê-lo aos moldes do que as Nações Unidas determinavam, sendo contratado por uma organização internacional do Canadá por falar, né, mais de 3 idiomas e por poder interagir com essa informação. Então, quando a gente entra nesse tema, quando a gente busca compreender o que o negro pode ser, como o negro pode colaborar, como ele muda os espaços sociais a partir do instante que ele sai daquela linha de crença limitante imposta pela sociedade e se joga numa posição em que eu preciso ser um exemplo, eu preciso mostrar que existe um espaço de liderança. E que eu acho interessante quando alguém me vê hoje e fala, putz, eu podia ser dessa forma. Alguém que vê a Verônica e que fala, cara, eu podia estar naquele palco. Eu não tenho que ter vergonha do meu turbante. Eu não tenho que ter vergonha do que eu possuo. Porque a gente tem uma outra visão que eu queria colocar aqui antes da gente entrar, Marcos, na outra parte do debate, que é a dificuldade de enxergar onde nós podemos chegar, de ter uma visão, de ninguém vê a Verônica, ninguém me vê e, consequentemente, achar que é impossível que o negro ocupe esse espaço. Como eu disse, não é Salomão ou não foi Salomão o homem mais rico, foi o Mansa Musa, do Benin. Não é só o protagonista de um jornal nacional que pode ser um negro que vai estar lá, pode ter outro. Não é só um empresário de sucesso branco que eu preciso enxergar. Eu posso ter um empresário de sucesso preto. Então, eu posso ter uma educadora de sucesso preta. Então, isso sim tem que fazer parte desse nosso novo olhar, mas um olhar que seja mais amadurecido. Fazendo a crítica, eu ainda considero, Verônica, que a gente esteja em um ponto de adolescência, quando a gente quer mostrar o que fazer, como fazer para o negro conseguir chegar e ocupar esses espaços. Então, tentando juntar um pouco o que vem da minha fala, de quem sou eu, de quem é o Leonardo Santana, e do que a gente pode fazer com Verônicas, com Leonardos, com Marcos, a gente ainda precisa sair do confronto, do embate, e ir para a visão, mostrar que a gente pode ir muito mais longe. A gente tem que chegar assim, como exemplo. É o que eu penso. É interessante, e a palavra que permeia os dois testemunhos é educação. Né? E dentro desse princípio da educação, a gente percebe, por exemplo, como uma linha comum dentro das famílias de educadores, família de pretos, né? Que são os pais, você precisa estudar, tem que estudar mais, tem que se esforçar porque você é preto, você tem que vencer isso pela educação, enfim. Dentro desse princípio, né, eu trago entrando na nossa pauta, né, que a educação ela traz esse discernimento de espaço, né, onde entra a questão da negritude. Né? Eu vou trazer rapidamente essa questão que permeou a minha vida, que a minha identidade preta só veio com a educação. E aí eu queria que vocês falassem um pouco a respeito da negritude dentro desse aspecto da educação. Como é que vocês veem isso? Posso?
Nosso tema, ele tem uma palavra que ela tá perpassando todas, que é o empoderamento. Sim. O empoderamento, ele tem cada pessoa se apropria do conhecimento de uma forma, mas o empoderamento, você precisa ser empoderado, né? Você precisa que alguém participe desse processo com você. Aí, quando você se sente empoderado, aí sim, você tem um empoderamento para si, e esse empoderamento, ele automaticamente ele reluz, né? Todo mundo já que está te vendo, ele sente. E esse empoderamento, ele acontece nesses momentos em que alguém ouve uma palestra, ouve uma música, troca uma ideia, ou passa por uma situação de racismo e começa a procurar os seus direitos, né? E aí esse empoderamento, ele está muito, para mim, ele está numa linha tênue com a nossa negritude, porque Luísa Souza, Sueli Carneiro, várias escritoras negras, né? Sugiro que a gente leia mais, né? Escritores e escritoras negras, porque a gente precisa saber o que é identidade. E essa negritude, ela acontece quando a gente se identifica. Como eu falei, na minha juventude eu não sabia o que era ser uma mulher negra, eu não sabia o que era política pública. E aí, lendo textos, ouvindo pessoas, eu aprendi, né, que eu me tornei uma mulher negra quando eu me reconheci. Tem pessoas hoje que eu vou em palestras, vou em atividades, e a pessoa tem a capacidade de falar, nossa, mas você nem é tão negra, por que você usa esse cabelo? Respiro, né? Respiro, né? Porque a gente nem sempre, né? A sanidade nesse momento, ela... É automático. Respiro, né? E tento levar a conversa para o rumo de que eu me enxergo uma mulher preta. Eu passo todas as mazelas de uma mulher preta. Eu sinto na pele a dor de uma mulher preta. Então, eu sou uma mulher preta, né? Por mais que a gente tenha nuances de tons de pele, por mais que a gente tenha colorismo, por mais que a gente tenha vários termos que a gente precisa se apropriar para poder colocar para os nossos jovens, para as nossas pessoas que ainda não compreendem, a gente precisa ter identidade. Né? E essa identidade, ela vem com o empoderamento. A nossa negritude, ela é formada ao longo do tempo. Infelizmente, nos ensinaram que ser preto é feio, que ser preto não é bem visto. Sempre tem alguma coisa ligada à nossa etnia que não é bom. Então, é isso que a gente tenta mostrar, né? Que essa negritude, a gente construiu esse país. A gente constrói, nós somos 58% da população, né, desse nosso Brasil. Então, como é isso, né? Então, a gente foi condicionado e ensinado que ser preto é subalterno, ser preto não é bom, ser preto não alcança, né, um patamar, tanto na educação, nos serviços, né, financeiramente, que aí eu não quero ser preta. Então, muitas crianças não se identificam. Muitas crianças não querem ter o cabelo crespo, elas querem, né, ter o cabelo alisado. A mulher pode ter o cabelo que ela quiser. O homem pode ter o cabelo que ela quiser. Crespo, ondulado, não ter cabelo. Mas ele precisa compreender que aquele cabelo dele é dele e ele é um ser único, e aquele ser único tem que ser valorizado e respeitado, né? Muitas crianças ali com 8, 9 anos não querem ir para a escola se a chapinha quebrar. E aí como é que o educador da educação infantil, do ensino fundamental 1 trabalha isso? Né? Nós temos a Lei 10.639... E se trabalha? Se trabalha. Nós temos a Lei 10.639, que virou 11.645, que é uma obrigatoriedade do educador, né, trabalhar todas essas temáticas raciais e indígenas na sala de aula. Mas até que ponto ela está sendo trabalhada? Até que ponto os professores tiveram curso de formação? Até que ponto aquele educador trabalha o racismo de uma ótica de valorização e empoderamento daquela criança? Então, não é fácil a gente tratar a negritude no nosso país sem conhecimento. Vera, deixa eu sem informação. Deixa eu te cortar só um pouquinho. Pode esse exemplo que você falou, cara, seguir. você usou uma palavra aqui que, de repente, eu preciso pegá-la para inverter esse processo. Eu não vou falar da educação, ou vou falar da educação um pouquinho depois, mas vou falar primeiro do exemplo. Eu tenho um neto que ele chegou em casa
com uma foto dele na escola. Olha só que louco. A professora pediu, desenhe uma foto sua na escola e traga para mim. E aí a gente vê o quanto é poderoso isso que você está falando sobre a criança. Chega ele em casa, depois, era um exercício de sala de aula. Chega ele em casa depois com o desenho dele, preto. O exemplo que ele tem, a imagem que ele tinha de formação, de sucesso, de resultado, de carinho, era a minha e a do pai. Mas ele não é preto. A imagem, o conceito do que poderia ser considerado como bom, era o que ele enxergava no imaginário. Identidade. Era identidade. Por isso, Vera, que eu peguei esse teu exemplo. E aí eu peguei essa foto, tirei e mandei para o meu pai no WhatsApp, dizendo o que tinha acontecido. Cara, teve uma hora que meu pai se emocionou tanto porque não é o que nós aprendemos, não é o que é ensinado. Ele, como educador, inclusive, não é o que... infelizmente, nós temos que ter uma lei para poder obrigar a fazer, às vezes sem um conhecimento. Então, eu queria primeiro dar esse exemplo para depois entrar na questão da educação. Então, quando a gente se obriga a criar uma lei para algo que pode promover uma valorização, e uma valorização que eu não quero a posição de ninguém. A gente trabalha muito, eu e Márcio Cipriano, né? Enfim, 5 vezes campeão brasileiro, é um cara fantástico, um cara que a gente, em certo momento, ajudou a dar algumas ideias de um projeto que ele tem chamado Black Coach Brasil, né? Que é coach para negros, uma coisa que a gente desenhou juntos. A gente não gosta muito da oportunidade, a gente gosta da possibilidade. Isso é um redesenho de um camarada chamado Les Brown, que é um palestrante motivacional, um preletor motivacional norte-americano. Então, a oportunidade eu dou para você, Vera, mas eu puxo, eu tiro, né? É alguma coisa temporária, alguma coisa que permite que eu tenha um cabresto em relação a alguém que eu quero controlar. Isso é a oportunidade. Deixa eu te dar uma oportunidadezinha aqui, deixa eu te dar uma vaguinha de emprego, deixa eu te dar um espacinho para você estudar, deixa eu te dar, né, um momentinho para você cantar. Agora, quando a gente vem para a educação, quando a gente vem para a capacitação, quando a gente vem para o treinamento, a gente dá a possibilidade. É possível, porque a possibilidade ninguém te tira. A educação ninguém te tira. As suas dezenas de pós-graduações ninguém te tira. Você pode chegar aqui, você pode chegar nos Estados Unidos, você pode chegar em qualquer lugar que você vai falar de maneira que ninguém possa desconstruir aquela tua fala. Ou se quiser desconstruir, tem que ter uma fala melhor do que a sua. Tem que ter uma fala melhor do que a sua. A gente entra aí, nessa tua fala, na autoestima. Pronto. Eu ia exatamente A gente entra aproveitando na autoestima. esse gancho, porque existe um detalhe interessante na autoestima, né, na autoestima intelectual, que permeia muito a identidade, que é essa outra fala muito interessante, a fala da oportunidade também, que contrasta com a questão da autoestima. Dentro desse princípio que a gente tem como um ponto em comum na autoestima intelectual, é a síndrome do impostor. Sim. Que é, eu preciso, será que eu não tô, será que eles vão descobrir que eu não sou aquilo tudo que eles me veem, né? Que aí isso reporta aquela educação. Você tem que saber mais, você tem que estudar muito, porque você tem que saber 10 vezes mais. Então, dentro dessa questão da identidade, aonde já foi o impacto na formação, na sua formação, nas suas diversas formações, qual foi o limite entre querer conhecer para ensinar e abrir um espaço para outros pretos e pretas, ou a Vera, nesse afã de cumprir o dever de casa lá, de eu tenho que saber mais? Como é que é essa questão da autoestima intelectual, por exemplo, para a Vera? Eu sempre que eu ouço um termo ou que eu sinto alguma coisa, isso vai virar primeiro uma música, antes dele interferir, né, na minha inteligência emocional. A gente hoje usa o termo tecnologia para várias áreas. E eu acredito que o racismo ele é uma grande tecnologia contra nós mesmos, né, contra os pretos. E aí o que acontece? A autoestima, para mim, ela está muito ligada a questões de
nós vamos dizer que você não dá conta, que você não pode e que aquele lugar não é para você, que você vai ter uma baixa estima e você nem vai correr atrás. E eu passo na sua frente. Então, eu fui vendo tanto esse modelo de tecnologia do racismo sendo usada, que eu acho que foi esse impulsionamento que eu tive para não desistir e não parar. Né? Então, eu acredito que, no meu caso, essa tecnologia ela é tão usada hoje em dia do racismo que é muito mais fácil você dizer, olha, não tem policiais negros, não tem muitos policiais negros, não tem muitas professoras negras, não tem professoras negras que estão discutindo isso, então, se não tem, eu não vejo, eu não me enxergo, eu não serei, eu não quero ser, eu não posso ser. Então, é uma tecnologia, essa tecnologia ela tem sido tão massificada que muitos dos nossos jovens, negros, mulheres, homens, crianças, não se identificam. Já não foi assim na minha época, né? Eu vi tantos escritores, tantas mulheres, tantos cantores, que isso me impulsionou. E eu acredito que é um ponto onde a gente, enquanto formador de opinião, que nós somos formadores de opiniões, a gente precisa estar sempre interferindo e atacando e conversando e trocando ideia e fazendo música e dando palestra e sendo essa referência, né, para os nossos e nossas. Olha, no meu caso, Vera, você usa música, eu uso livros, né? Entre autor e coautor, a gente já está no 5º livro, e é fundamental que a gente compreenda o quanto a gente influencia. Esse aspecto do racismo considerado, dito e comprovado, né, academicamente como racismo estrutural, nós conseguimos visualizar a nossa importância. Em um dos meus livros, né, publicados pela Viva Editora, uma pessoa que me perguntou, por exemplo, por que você quer a sua imagem na capa do livro? A Mailena me perguntou isso, que, enfim, fez a direção editorial da publicação. Aí eu, em um primeiro momento, vi que não era só uma foto, mas que seria um exemplo. E perguntei para ela, quantos negros ou negras você vê em capa de livro, em capa de revista, a não ser que seja uma revista temática ou que tenha acontecido um problema com alguém da nossa etnia. E quando tratamos disso, é importante que a gente diga para quem vai nos ouvir, para quem vai nos ver daqui a algum tempo, que isso não tem nada a ver com o negro exclusivamente. Isso tem a ver com o japonês da briga entre Japão e China desde o início, final do século retrasado, início do século passado. Você vai ver isso com o judeu em algum momento. Você vai ver isso com as diversas etnias daquela cisão da então União Soviética e depois leste europeu e etc. em relação a isso. Não é um problema só nosso. Ele é um problema mundial, é um problema que trata das diversas etnias. Mas a gente precisa tocar, a gente precisa se colocar nessa função que vai além de aparecer, mas é uma função que vai influenciar. As pessoas têm que ler o que nós passamos, as pessoas têm que enxergar em alguns momentos o que nós enxergamos. E eu vejo que essa lente que está aqui na nossa frente hoje, uma imagem que está aqui na nossa frente hoje, e que vai pegar quem nos vê daqui a algum tempo, ela precisa ter um olhar diferente. O que eu quero dizer com isso? Houve um momento em que eu ia fazer algumas fotografias para um trabalho recente, em que a pessoa que dirigiu o trabalho falou o seguinte para mim: é necessário que tenha um fotógrafo negro. Aí eu parei, mas tem outros fotógrafos, tem outras pessoas. Eu falei, pois é, só que tem alguns pontos na fotografia que precisam expressar sentimento. E é um sentimento que uma outra pessoa, por maior que seja a capacidade técnica, a experiência dele ou dela naquela fotografia, ela não vai conseguir captar. E eu lembro que eu tinha dado um exemplo bem intenso quando eu fui comprar um veículo em uma concessionária aqui do Distrito Federal. E foi nisso que essa pessoa se apegou. Quando eu disse o seguinte, que entrei em uma loja para comprar o veículo, passou o primeiro vendedor, não quis me vender, ou fingiu que eu não estava ali, passou o segundo, passou o terceiro, e ele pegou, você lembra esse exemplo que você me citou? O olhar de quem fica aguardando que vai conseguir fazer aquela compra
e que lhe é negada aquela condição porque o estereótipo é mais forte do que o dinheiro que você tem, esse olhar uma outra pessoa não vai ter. É verdade. Então foi aí que, é nesse momento que a gente consegue enxergar a importância do nosso protagonismo. E aí a gente, né, eu acho que a gente consegue fazer um apanhado geral sobre a consciência racial. Sim. Né? Essa identidade, esse pertencionismo, esse direito e esse anseio que nós temos pelo conhecimento e pela transmissão desse conhecimento, pela troca desse conhecimento e pela transversalidade dele, faz com que a gente não desista, com que a gente tente empoderar, com que a gente mostre exemplos bons e com que a gente faça que as pessoas tenham essa consciência, mas não só para que a gente possa desmistificar esse mito da democracia racial, que no nosso país que ela não existe, e que o racismo ele existe, que a gente precisa ser combativo a isso, e que esse racismo está matando, que esse racismo está anulando, que esse racismo está trazendo baixa estima, que esse racismo está trazendo a não ingresso no mercado de trabalho. Então, eu acredito que todos esses pontos de discussão, eles convergem para que a gente possa buscar mais conhecimento e que esse conhecimento chegue nas periferias, que esse conhecimento chegue na escola, que esse conhecimento chegue nas formações empresariais, que esse conhecimento possa trazer, né, essa nova consciência racial e o respeito, né? Se você tem respeito, a gente não vai falar de racismo, a gente não vai falar, né, de discriminação, a gente não vai falar de LGBTfobia, a gente vai sim poder respeitar um ao outro, que eu acho que é o que a gente está aqui nesse rolê para isso, né? Para que a gente respeite a opinião do outro, para que a gente se aproprie, né, daquele conhecimento e para que a gente perpasse ele. Eu acredito muito nisso, que quando você tem conhecimento e você consegue fazer com que ele se universalize, esse conhecimento vai chegar onde você nem imagina. É interessante. E os próprios temas, eles são transversais, né? E eles se comunicam o tempo todo. E quando a gente fala, por exemplo, de imagem, né? De chegar num ambiente e o ambiente não nos reconhecer como a imagem própria daquele ambiente. Por exemplo, no exemplo da compra do automóvel, ou no exemplo de um supermercado, enfim, nos ambientes em que a imagem do negro ainda não se acomoda para a atividade fim daquele local, né? Mas a gente está nessa construção de representatividade, que esse é o objeto, a gente tentar diminuir esse espaço. Então, dentro desse princípio de representatividade, de espaço, eu queria trazer a proposição da conversa, a consciência, como a Vera falou muito bem, a consciência racial, mas dentro do empoderamento estético. Porque, num dado momento, o Leonardo foi atendido. E talvez não, em algum local ou outro, o Leonardo foi atendido. Então, essa construção dos espaços em que seja possível para esses ambientes a figura do negro, né, não ser mais uma figura estereotipada, né? Foi negro, essa figura exótica. Porque o exótico é aquilo que não se adequa ao que está no ambiente. Então, dentro desse princípio, o que o senhor pode falar sobre, por exemplo, a questão do empoderamento estético dentro dessa consciência racial? Porque eu acho que são assuntos que se comunicam, né? Olha, aqui nós estamos no meio de um paradoxo, né? Se a gente for falar de empoderamento estético. Então, eu vou até trazer uma fala em uma conversa que eu estava recentemente em que me disseram o seguinte: você é um preto dominó. Aí, isso faz algum tempo, mas eu não entendi o que era ser o preto dominó, né? É o preto com pinta de branco, né? Aí eu falei, cara, mas como assim? Como é que é o negócio? Então, enquanto vocês me veem, né, enfim, de blazer, né, uma calça mais descolada, um tênis de Givenchy, você vê a Vera aqui do meu lado, trazendo toda a nossa raiz de ancestralidade, pelo turbante, pelo pé descalço. Então, eu e Vera aqui vai ser uma imagem fantástica. A gente não tem, né, supostamente não teria nada a ver um com o outro. Mas são tipos de comunicações de empoderamento
que vão impactar de formas distintas grupos distintos de pessoas. E eu falo dessa representatividade porque nessa mesma imagem a gente tem duas formas distintas de poder. O poder da ancestralidade e o poder do eu posso. E o poder do eu posso. Eu tenho a condição de escolher. Então, o lado estético do negro hoje, ele ainda se vê em um paradoxo ancestral e se vê em um paradoxo que é o socioeconômico, dentro daquele ecossistema em que ele se encontra. Até para não ser um alienígena, até para não ser uma imagem exótica. Então, é possível sim. Eu fico do jeito que eu quiser, eu fico na minha ancestralidade, né? Eu posso ficar dentro da moda, né? Mas eu tenho a condição de transitar para os dois lados. Para nós, no meu entendimento, em algumas circunstâncias, isso, a nossa estética é uma necessidade. Então, a gente vai ter que voltar 20, 30 anos atrás, quando a Benetton colocou preto, branco, louro, colocou todo mundo ali, aquilo chocou. Aquilo foi exótico. E hoje? Ainda é? Essa é a pergunta que eu faço. E aí, Vera, na sua opinião? Para mim, a hipersexualização da mulher, ela cai nesse exótico e ela nos deixa ainda num patamar um pouco mais baixo ali do preto dominó, que é o que a gente precisa romper. A gente precisa romper com esse paradigma, né? A mulher, ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser, o cabelo que ela quiser, a hora que ela quiser e não ser violentada, né? Ela não recebeu o fio-fio, ela não recebeu uma passada de mão. Então, a gente precisa, dentro desse empoderamento estético, a gente precisa atingir grupos, né, que ainda trabalham o machismo, que ainda trabalham o racismo, que ainda trabalham os preconceitos. Então, é muito por isso que eu sempre acredito que a educação, que a informação, que o conhecimento, que a troca de ideias, né, e que levar o conhecimento a quem não tem, é uma das saídas que a gente ainda tem. É uma das saídas que a gente ainda tem. Claro que essa tecnologia do racismo, ela sempre vai existir. E ela é camuflada, ela é velada. Às vezes você está numa mesa, conversando com pessoas, discutindo um assunto, e você nem imagina que aquela pessoa está ali por uma obrigação e que ela não gostaria de estar ali. Então, a nossa imposição, a nossa estética, o nosso empoderamento e o nosso conhecimento vai romper com esses paradigmas. Eu acredito muito nessa linha e nesse viés. E não é por isso que a gente está discutindo, né? Num evento de formação, o que é ter essa cara e essa cultura negra. Nós somos essa cara e essa cultura negra. E nós precisamos alcançar, né, um patamar onde todos nos respeitem. Não só porque eu chego com meu diploma, não só porque eu chego com a minha música, porque eu sou um ser humano e eu mereço esse respeito. Independente da minha etnia, independente de questões raciais e independente do meu gênero e da minha orientação sexual. Nós todos merecemos e precisamos respeitar o próximo. Assim, como toda conversa boa, né, o tempo voa. Então, eu queria pedir que cada um exprimisse e passasse para os nossos formandos e para aqueles que estão nos assistindo 1 minuto dessa essência, dentro desse assunto que a gente falou, um recado para aquele preto, para aquela preta que está nos vendo, que tem participado dessa formação, um recado para ele nesse minuto final aí de cada um. Fique à vontade. Vera usou o efeito Mandela, né? Vai ficar por último, tá vendo? Deixa ela só. Bom, a primeira coisa que eu queria era falar de medo. O medo é um dos maiores modeladores de comportamento que existe. Então, cuidado com o medo na sua vida. Cuidado com o que dizem que você não pode, o que dizem que você não é, o que dizem que você não vai conseguir. Todos esses são, de formas distintas, instrumentos de medo. Se você depender deles, você não vai alcançar muitos resultados na sua vida e não vai conseguir ser uma liderança. Então, medo, muito cuidado com o que vão colocar para você, dizendo que você não é, não pode ser e nunca vai conseguir. E, por fim, eu acho que é fundamental que nós consigamos entender que quanto maiores forem os espaços de liderança depois de ultrapassar o medo, isso vai funcionar para quem vier depois de nós, para que haja um legado, para que haja algo que tenha sido deixado
para que tenhamos novos líderes. Deixar de apagar o que posicionam que o negro não pode fazer. É fundamental que a gente jamais se esqueça disso. E isso é o que precisa ficar para quem vem depois de nós. Empodere uma preta, empodere um preto, empodere. Você tem o poder do conhecimento, você tem a missão de fazer com que esse mito da democracia racial caia por terra. Infelizmente, nós passamos por racismo, infelizmente, nós passamos por discriminações, infelizmente, nós temos violência contra nossas meninas, mulheres e idosas. E você pode mudar esse quadro. Você pode reverter tudo isso. Ainda mais você que está nos assistindo, que tem conhecimento, que leu, que ouviu, que sentiu, né? Transforma esse sentimento em empoderamento e empodere. É isso aí. Muito obrigado a todos que nos assistem. É uma honra para mim muito grande estar com vocês. São figuras recíproco que representam bem aquilo que nós precisamos alcançar nesse futuro próximo, né? Precisamos vencer a barreira dos espaços e essa barreira foi vencida por vocês. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela oportunidade, por participar do programa de formação Cara e Cultura Negra desse ano. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Axé. Sou Vera Verônica, cantora de rap. Quero deixar um recado aqui, que a gente trocou uma ideia muito massa, muito maravilhosa, né? Sobre inteligência, sobre educação, sobre cultura, sobre empoderamento, sobre autoestima. E eu quero deixar um recado aqui para as mulheres que empodere outra mulher, faça com que essa preta ame o seu cabelo, faça com que uma menina respeite o seu corpo e não deixe que músicas banais façam com que ela desça até o chão, mas não saiba subir. Ela precisa sempre saber subir, ela precisa saber se impor. E ela precisa saber que ela é uma preta maravilhosa. Vou deixar um som aqui para vocês. Mulheres fortes, empoderadas, destemidas, somos guerreiras, pretas de Nzinga, fortes, contundentes, determinadas, parceiras coligadas de longa estrada. Vem de longe nossos passos, nossa história é propagada, vozes ao alto, pelos feitos de Teresa Benguela, afrolatina, caribenha, africamada, por todo canto o episódio da diáspora, em várias bandas sua cultura se incorpora, se revelar, se unir, marchar. Desde 92 a tradição continuar, com a marcha das mulheres, o nosso tombamento, a geração do arrebento, do empoderamento, seja em qualquer área luta pelo poder, uma sobe e puxa a outra, assim que tem que ser. Valeu! Olá, é um ambiente interessante esse que o programa de formação Cara e Cultura Negra nos oferece, porque o debate da temática negra, ele precisa crescer. Espaços como esse precisam ser produzidos e precisam ser incentivados. Então, ele, para mim, interfere diretamente no sentido de que conhecer da temática nos faz nos empoderarmos da temática. E não basta ter a pele negra ou retinta, ou enfim, ou se parecer com o negro, que vai fazer com que você se empodere dos assuntos e se empodere do que é ser realmente negro. Então, no meu caso, a educação e o conhecimento da temática fez com que a identidade da negritude viesse à tona e eu pudesse hoje, com muita tranquilidade, entender essa dinâmica e acreditar que, por intermédio do conhecimento, por intermédio das discussões como a gente teve hoje, as discussões, as temáticas como negritude, como autoestima intelectual, que são pontos que sempre tangenciam a caminhada de um negro, né? As pessoas precisam entender isso, precisam conhecer. E a formação ela é a base para esse processo de crescimento que eu entendo que é mais do que necessário. E a gente precisa realmente dar esse passo. Então,
eu convido a todos para que leiam mais, conheçam mais da temática, até mesmo aqueles que não são negros, que observam a necessidade dessa discussão tomar os espaços, ou que percebe que essa discussão tomou o espaço, o conhecimento é o que liberta. Então vamos estudar, aprender sobre a temática, de forma que nós possamos incluir mais as pessoas, porque muito mais do que a cor da pele, nós estamos falando de inclusão de pessoas, seres humanos, entendeu? Ninguém quer ser melhor ou pior, mas a discussão é o quê? Por que não? Por que não? Essa é a discussão. Somos todos seres humanos. A cor da pele não distingue a essência de ninguém. Então, por que não? E o conhecimento vai trazer essa abertura de espaço e quebrar todas essas dificuldades que têm sido impostas à comunidade negra. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Leonardo Santana. Uma das coisas que eu gostaria que você não esquecesse, em hipótese alguma, estão confundindo história com uma palavra chamada vitimismo. O que acontece na vida do negro não pode se transformar em algo que o coloque na figura de vítima. Deixa eu dizer mais ainda para vocês. Vitimismo é o câncer, ou um câncer disfarçado de anestésico. Então toma muito cuidado com isso. Adote o seu protagonismo, chegue onde você quer chegar, faça o que, de repente, outros dizem que você, em hipótese alguma, poderia fazer. Ultrapasse, vá além. E também não se esqueça do seguinte, não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. Então você vai ter diversas corridas de 100 metros. Algumas você vai se frustrar, outras você vai ganhar. Você vai conseguir chegar lá. Então faça da sua vida preta diversas corridas de 100 metros. Não é só aguentar pancada, é saber se esquivar dela depois de cada uma desses sprints de 100 metros rasos que você não conseguir vencer. Aprenda como vencer nos próximos e nos próximos e nos próximos. Isso é ser muito mais do que ser preto, é ser protagonista. Pega essa luz.